Olha, a gente estava mostrando o ambiente ali onde os senadores trabalham, então agora a gente vai justamente conversar com um senador, falar sobre esses ataques criminosos à sede dos três poderes em Brasília, com o senador que conhece e muito aquele espaço, o senador Renan Calheiros. Senador, obrigada, viu, pela disponibilidade, por ter aguardado, que jornalismo ao vivo é desse jeito mesmo, viu? Obrigada pela presença, senador. Muito obrigado, não se preocupe, prazer muito grande. Eu quero mais uma vez apoiar a decisão do ministro Alexandre Moraes, que incluiu como formalmente investigado tanto o ex-ministro da Justiça, o Anderson, quanto eu queria dizer que, como senador da República, essa é uma informação, eu vou solicitar hoje mesmo a inclusão formal do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, como investigado no inquérito dos atos antidemocráticos, como aconteceu com o governador Ibanez e com o ex-ministro Anderson Torres. Vou pedir que seja reconhecida a condição de Bolsonaro de fugitivo da justiça brasileira, pedir para que ele venha dar esclarecimentos à Justiça Nacional e, se ele se recusar a vir prestar depoimento, nós vamos pedir, nessa petição que estarei entregando logo mais, a sua prisão preventiva para garantir a aplicação da lei. Senador, gostaria de ouvi-lo, por favor. Nós estávamos expondo as imagens do Congresso Nacional, do local onde o senhor trabalha. Gostaria de ouvir a sua palavra, a sua voz diante das imagens. E se o senhor até conseguiu identificar ali o local onde senta ou a sala que trabalha, quais são as informações que o senhor recebeu do tamanho da destruição? A destruição é geral, é uma coisa inimaginável, né? A eleição se deu exatamente em torno disso. De um lado a civilidade, do outro lado a barbárie, né? E isso, apesar de anunciado, propagado, isso lamentavelmente aconteceu com a participação de forças de segurança, de setores das Forças Armadas, com a ingenuidade de algumas pessoas do próprio governo, mas o fato é que nós tivemos um atentado contra a democracia, né? Isso precisa ser esclarecido, apurado, e é preciso, para que essas coisas não voltem a acontecer, que nós tenhamos a responsabilização integral dessas pessoas que, de uma forma ou de outra, participaram de tudo isso. Senador, os senhores já sabiam dessa movimentação prevista para o domingo passado? E eu pergunto isso por qual motivo? Muito era sabido sobre a chegada de dezenas de ônibus até Brasília, as mensagens enviadas em grupos bolsonaristas, ou seja, os meros civis já sabiam do que ia acontecer. Eu gostaria agora do ponto de vista de lideranças e principalmente o senhor, que é um senador da República. Já era sabido? Os senhores já estavam por dentro disso? Não, o ministro chegou a convocar a Força Nacional e as convocações eram públicas para essa manifestação, o que significa dizer que, de uma forma ou de outra, muitos sabiam, né? O que não se sabia era a intensidade do comprometimento do governador do Distrito Federal e do seu secretário de Segurança, que, inclusive, não estava propositalmente, quem sabe, em Brasília. Não é? A própria polícia militar escoltou os terroristas até o lugar do crime, da depredação, do atentado ao Estado Democrático de Direito. Essas coisas precisam ser punidas para que não volte a existir. Eu acho que chegou o momento de dar um basta nessa política de apaziguamento com o fascismo. Muita gente flertou com o fascismo, mas essas pessoas também, que de uma forma ou de outra flertaram, também precisarão ser investigadas. Eu defendo uma comissão parlamentar de inquérito, existem alguns requerimentos, um da senadora Soraya,
outro requerimento meu. O importante é que eles sejam complementares e criem condições para que essas coisas sejam investigadas em todas as suas dimensões. Eu acho que o Congresso precisa fazer a sua parte e não ficar indefinidamente esperando as deliberações do Supremo Tribunal Federal. Nos Estados Unidos, lá na invasão do Capitólio, aconteceu exatamente isso. Criou-se uma comissão parlamentar de inquérito que ainda hoje está investigando a extensão da responsabilidade de todos. Quem financiou, quem pagou os ônibus, quem comprou as bombas, né, quem transportou as pessoas, todos precisam ser investigados e responsabilizados para que isso, no futuro, não volte a acontecer. Senador Renan Calheiros, gostaria de ouvir a sua opinião também sobre o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, afastamento determinado pelo Supremo Tribunal Federal. O senhor considera que houve uma inação do próprio governador? O fato lamentável é que o governador ele colaborava com essas estratégias e táticas fascistas há muito tempo. Ele se beneficiou do governo Bolsonaro, ele fez questão de nomear o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro como seu secretário de Segurança. Eu defendi, e eu fui uma das primeiras pessoas que defendeu a intervenção na segurança pública. Mas a intervenção na segurança pública era apenas uma medida emergencial para reprimir os terroristas que estavam quebrando tudo, como vocês há pouco apresentaram aí as consequências. Mas depois de debelada a manifestação, a crise, o quebra-quebra, era necessário também afastar o governador. Porque se você afasta só o secretário de Segurança e não afasta para investigar o governador, você acaba premiando o governador. E isso não poderia acontecer. Eu apoio a decisão do ministro Alexandre de Moraes e, mais do que apoiar, eu vou propor no MDB, porque o governador é, inclusive, do meu partido, a expulsão do governador de Brasília pela colaboração direta ou indireta que ele deu a esses atos golpistas, contra a Constituição, atos antidemocráticos, contra o Estado democrático de direito, contra a separação dos poderes. Ouvimos então o senador Renan Calheiros neste dia, o dia após a todo desastre em Brasília. Senador, agradeço mais uma vez a disponibilidade do senhor, viu? Bom dia.